Eu quero saudar meus irmãos com a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui neste momento para ministrar a lição da escola bíblica de número 8, e tem como tema o início da civilização humana. E logicamente aos alunos da escola nós não podemos estar juntos, mas pode ser ministrado através desse aplicativo, e tenho a certeza que estaremos alcançando outras pessoas, outros irmãos que provavelmente não podem participar da escola, mas pode no seu lar estar participando através da lição bíblica, através desse aplicativo. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai. Vou convidar o presbítero Jorge, que está aqui para orar ao nosso Deus e Pai, para rogar as bênçãos de Deus sobre nós, pois nós precisamos realmente, seja qual for o momento de ministração, muito mais, de sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Oremos ao nosso Deus e Pai. Pai amado, Deus poderoso, nós queremos neste momento te agradecer por estarmos em tua casa. Também queremos orar e pedir ao Senhor que possa estar usando o teu servo, que irá dar assim o estudo dessa escola bíblica nesta tarde. Que o Senhor possa usar o teu servo neste momento, falando através da boca do pastor neste momento, Senhor. Que o Senhor possa também visitar os teus servos em casa, quando eles irão acessar, Deus, esta gravação. Amém. O Senhor venha abençoar no nome de Jesus, que todos os esclarecimentos, ó Pai, possam ser dados nesta tarde, todos possam interagir nessa aula da escola bíblica. Nós oramos e entregamos o pastor nas tuas mãos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, você, meu querido irmão, que tem na sua casa a lição, que traz esse tema, a lição bíblica, amém, deste trimestre. A raça humana é o título, a origem, queda e redenção. Esta é a lição. Nós estamos com a lição de número 8. Você que desejar abrir a sua revista nesta lição e nos acompanhar, sem dúvida será benção. Mas se não tiver, porventura, esteja atento à ministração, mas pode também pegar a Bíblia. E o tema, esta lição tem como base o texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 4, de 1 a 16. Leiamos, irmãos. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe das primícias, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da tua face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Temos feito assim a leitura da palavra de Deus, a leitura longa no mesmo, mas é importante para nós entendermos melhor o que a palavra de Deus quer nos ministrar nesta manhã. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Como já dissemos, o tema é o início da civilização humana. Este é o nosso tema, o qual nós estaremos ministrando. Amém? Glórias a Deus. Vamos direto ao nosso comentário. O comentário nos diz da seguinte maneira: nesta lição estudaremos a origem da civilização humana, e para tanto focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Então, Gênesis capítulo 4, a Bíblia mostra que foi exatamente aí onde se encontra a primeira cidade construída pelo homem. Cidade, logicamente, vai falar de construção, mas muito mais do que construção física, prédios, casas, ruas, governo, fala também de pessoas, fala de gente, fala de civilização, fala de desenvolvimento. E aqui, portanto, a palavra nos mostra esta primeira cidade. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violências. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Isto é uma verdade, porque a terra, ela diz para nós que o Senhor, o nosso Deus, Ele é Senhor de toda a terra. Claro, né? Foi criado pelo Senhor, então só pode ser Ele realmente o Senhor da terra, o Senhor deste universo. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode
redimir a civilização atual. Porque a palavra que mostra também sobre a civilização, logicamente, o início, ela vai mostrar também a queda, vai mostrar os conflitos, vai mostrar as dificuldades existentes dessa civilização. Então, se logicamente houve conflitos, houve quedas, foi quebrado, como nós veremos, já temos visto em muitos estudos da palavra de Deus, princípio estabelecido pelo nosso Deus e Pai. Então, logicamente, também se faz necessário haver um recurso para a restauração de todas as coisas, para a redenção, como mostra a palavra de Deus. Primeiro ponto aqui da nossa lição nos diz a origem da civilização humana. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Para nós não temos, meus queridos irmãos, a mínima dúvida que a civilização, ela é um projeto realmente do nosso Deus e Pai. E como projeto, Deus também providenciou meios, recursos, digamos assim, para que esta civilização viesse, eu vou usar um termo de sobreviver, mas na verdade é viver de uma forma bem, viver de maneira abençoada, tanto no que diz respeito à questão da natureza, mesmo um bom relacionamento com a natureza, e também com o Criador, que é o nosso Deus e Pai. Isto é, ela deveria viver bem no sentido natural, mas no sentido espiritual. Relacionamento com Deus, relacionamento perfeito com o próximo, relacionamento com o que nós podemos ver, contemplar com os nossos olhos, tudo isso aí que é físico, que fora criado pelo nosso Deus e Pai. Amém. Definindo a civilização, segundo o dicionário Roas, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida. Todo aquele conjunto de aspectos que é peculiar à vida, vamos assim, faz parte desse sistema que nós vamos chamar, que está sendo chamado logicamente a civilização. Aqui nós temos, por exemplo, intelectual, artístico, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então nós vemos aqui uma definição de civilização, alguns elementos que constituem uma civilização. Amém? É o que nos mostra o dicionário Roses, né? Mais ou menos isso. Bom, meus queridos, e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Se Adão não tivesse pecado, isso aqui é um ponto fundamental. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? É uma pergunta, e vem logo em seguida a resposta. A resposta, sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de seu planeta.
Gênesis 1, 26. Veja só, aqui é uma pergunta: se Adão não tivesse pecado, se ele não tivesse pecado, haveria civilização? A pergunta é sim. E é claro que esta civilização sem a presença do pecado, se Adão não tivesse pecado, o homem sem a presença do pecado, ele teria uma condição plena de, vou usar um termo aqui, de desenvolver a civilização e de participar plenamente dela, sem os problemas que nós temos hoje. Que muitos dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, na civilização e ao longo da história da raça humana, muitos dos problemas, a maior parte dos problemas, nós podemos afirmar que é resultado do pecado. Ele causou, na verdade, uma série de dano, de prejuízo, tanto à natureza como também ao ser humano, e no nosso convívio, no nosso relacionamento interpessoal, mas também no nosso relacionamento com este Deus poderoso. O pecado trouxe realmente problemas seríssimos, mas ainda assim, se não tivesse pecado, a civilização iria existir, né? E de uma forma altamente abençoada. Ela teria condição de cumprir plenamente o propósito de Deus, pelo qual Deus criou o ser humano. Amém? Glórias a Deus. O casamento, como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Gênesis 2, 18 a 25. Então aqui mostra que a civilização, ela teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Poderia até ser, não é mesmo? Quando Deus fez Adão. Mas para que haja, digamos assim, a procriação, para que haja o desenvolvimento de uma, digamos assim, raça, no caso do ser humano, Adão sozinho não teria condição de procriar. Então precisou, logicamente, da segunda pessoa, a pessoa de Eva. Então por isso aqui dá como início da civilização quando ele recebeu Eva como esposa. Gênesis 2, de 18 a 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo, o Estado tornaram possível. Sabe por quê, meus queridos? Porque digamos assim, uma nação não se tornou uma nação de um dia para o outro. Veio, logicamente, lá de duas pessoas. Isso é mais do que lógico. Dos primeiros habitantes, dos primeiros seres humanos que Deus criou, que foi Adão e a Eva. Então daí constituiu uma família, daí por diante constituiu um povo, uma tribo, e foi desenvolvendo e foi crescendo, até que se tornou nação, né? E se tornou depois na divisão, né? Creio que na divisão ali na Torre de Babel, quando a Bíblia mostra isso para nós, quando o homem tentou construir uma torre, e alguns afirmam que tinham como propósito chegar aos céus, mas também tinham como propósito permanecer ali em volta daquela torre e não se espalhar. Quando Deus, então, na formação do homem e para constituir uma civilização, e neste momento então seria, vamos assim dizer, uma nação estaria ali, mas Deus queria que se espalhasse, enchesse a terra. Então, dentro desse propósito de Deus,
que o homem tinha, digamos assim, ou não absorvido, ou não entendido, ou entendeu que era melhor ficar juntos. Então veio Deus. Naquele momento, dentro daquele tempo, os homens, Deus desfez, tão somente confundindo as línguas. E daí os homens passaram a não se entender mais, e não se entendendo, começaram a se espalhar, né? Indo um para cada canto, aonde podemos até dizer, e daí veio surgir vários povos, várias nações, várias raças, né? Através desse espalhamento das pessoas, por não entenderem a língua um do outro ali na Torre de Babel. Então o casamento, como mostra aqui para nós, de Adão e Eva, foi o ponto principal desse início da civilização. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível sem o casamento, segundo o modelo da Bíblia. Seria o quê? A civilização seria impossível. Isto acontecer seria impossível. Por que seria impossível? Segundo o modelo bíblico. Um homem só não tem como procriar. Alguém vai poder até talvez me criticar, mas é uma questão também lógica. Dois homens também não poderiam procriar. Duas mulheres também não poderiam procriar. Daí a palavra de Deus diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e fará o quê? Se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí tem todo os ingredientes, vou usar esta palavra, para procriar, para crescer, e foi o que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva, casados segundo os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, continua dentro desse propósito aqui, dentro do que nós estamos falando agora. Ela continua como, digamos assim, o livro, texto básico, principal, não tem um outro igual, que fala sobre este assunto, que normatiza, o que regula, o que direciona a humanidade, os seres humanos, especialmente a igreja que crê na palavra de Deus. Ela é o quê? Um livro que fala desses assuntos, que instrui bem sobre este assunto a respeito do casamento, como deve ser. E desde do início da civilização até os dias em que nós estamos vivendo, Deus não mudou. Casamento segundo a palavra de Deus continua sendo, meus irmãos. É o que a Bíblia diz para nós, amém? É o que ela instrui, é o que ela nos ensina. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, a civilização humana seria, sem o casamento seria impossível, amém? Seria impossível. Aliás, até a própria igreja de Cristo, apresentada como sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Efésios 5, 22 a 30. Até mesmo a igreja do Senhor Jesus. Então veja que sem o casamento, segundo a Bíblia, até a igreja fica sem uma base. A família também fica sem uma base, vamos assim dizer, segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus. Pode-se, na verdade, o homem, a sociedade, estabelecer outros conceitos, outras formas, mas vai fugir daquilo que Deus estabeleceu. E tudo aquilo que foge do que é estabelecido por Deus vai ter problemas mais cedo ou mais tarde. O ser humano pode querer aceitar isto ou não, mas vai ter um problema.
Primeiro é que ele vai ter problema com Deus, depois ele vai ter problema consigo mesmo. Uma série de conflitos pessoais pode surgir por questões desta natureza, por quebrar princípios que Deus tem estabelecido. Então, o que Deus estabeleceu lá no início, para uma civilização perfeita, abençoada, para famílias, se tivéssemos famílias abençoadas, igreja abençoada, sociedade abençoada, continua sendo válido para nós hoje. A subsistência da civilização. 3. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Salmo 128, 2, 1 Tessalonicenses 3, 10. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Gênesis 2, 1 a 3. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforços concentrado. Veja bem, a subsistência da civilização. Então, a Bíblia mostra que apresenta um trabalho. Já ouvi muitas pessoas dizendo assim: olha, eu gostaria de encontrar quem inventou o trabalho. Eu queria ter uma conversa muito séria com esse ou com aquele que inventou o trabalho. Na verdade, sabe quem fez o trabalho para o ser humano? Foi Deus. Deus, vou usar o termo que está aqui, Ele planejou na vida do homem e do ser humano também o trabalho. Sabe por quê? Porque o trabalho vai representar a administração. E quando Deus fez Adão e colocou no jardim do Éden, ele não ficou ali, digamos assim, somente olhando, somente admirando. Ele foi um pouco mais além. A palavra mostra que ele foi colocado ali para administrar, e administrar envolve, sem dúvida, trabalho. Mesmo que não houvesse, digamos assim, um trabalho físico, capinar, essas coisas dessa natureza, mas tinha um trabalho todo administrativo. Então Deus, Ele deu o trabalho, é a forma, digamos, abençoadora que Deus deixou para o homem, tanto subsistir, se manter, se realizar. Ele traz realização ao homem, ao ser humano, traz progresso também. Coisa gostosa é nós podemos desenvolver uma atividade, um trabalho, e ver que alguma coisa foi feita, mesmo com sacrifício, mas foi realizado. Isso traz realização, traz satisfação. Eu creio que Deus, além de pensar na forma das pessoas se alimentarem, viverem bem através do seu trabalho, Ele pensou também na questão da realização. Um homem que trabalha, sem dúvida, ele vai ficar muito mais realizado. Por mais que ele diga: olha, vou me aposentar, vou ficar só parado, Bom, pode até descansar um pouco, mas ficar totalmente parado não vai ser bom para a sua saúde. Então, meus queridos irmãos, se não houvesse pecado, a forma seria a mesma. Se não houvesse pecado, a forma para o homem sobreviver seria a mesma. Trabalho. Ele iria trabalhar de qualquer maneira. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Gênesis 3:19. Veja só: trabalho
com queda ou sem queda, com pecado ou não havendo, se não houvesse pecado, ele de qualquer forma existiria. Deus planejou assim. Agora veja, a queda, o pecado, ele só acrescentou na vida do homem, do ser humano, da raça humana, ele acrescentou, sem dúvida alguma, problemas. Só acrescentou problemas que não deveria ter, mas ele acrescentou, porque até a terra, a Bíblia declara para nós que até a terra ela passou a não ser aquela terra altamente produtiva como era antes. Eu creio que lá no início da criação, e especialmente antes do pecado, as plantas deviam brotar com uma facilidade muito grande, produzir com uma facilidade muito grande. A terra era uma maravilha, não tinha espinhos, não tinha animais ferozes para, digamos assim, atormentar, amedrontar o ser humano, não tinha um sol altamente escaldante como que nós temos hoje, não havia esse descontrole da natureza, mas o pecado trouxe todos esses problemas. E alguém pode até às vezes querer jogar a culpa em Deus pelos problemas existentes, pela natureza descontrolada, pelo sol altamente quente, fervendo, ou frio demais. Tudo isto vem como resultado do pecado, e a própria natureza sofreu isso, o solo sofreu isso, o clima sofreu isso. Agora imagine você também, você ser o homem, que é, digamos assim, aquele elemento direto, uma relação direta com o pecado, que foi ele quem quebrou princípios, foi ele quem pecou, foi a mulher quem pecou, então provavelmente sofreria muito mais ainda. A Bíblia chega até a afirmar que até para dar à luz a filhos, a dor foi aumentada na mulher. Não sei se ela não tinha nenhuma dor, de repente tinha alguma coisa bem suave, também não sentir nada é meio complicado também, né? Mas devia ser uma coisa bem suave, mas por causa do pecado ela passou a ser uma coisa forte, a dor, dar à luz a filhos. E até mesmo no sistema que nós temos hoje, sistema onde é feita a cirurgia, aonde passa anestesia, a mulher quase não sente aquele momento, mas fica na vida da mulher as marcas, fica a cirurgia, o depois da cirurgia, não é mesmo, com aquele cuidado, alguma dor sempre vem, resultado do pecado. Mas a terra, ou voltando-se para o trabalho, se não houvesse pecado, ele iria existir. Havendo pecado, continuou logicamente, porque foi planejamento de Deus. É a forma do homem, do ser humano se manter. Mas com o pecado, como eu já disse, volto a dizer mais uma vez, para passar para o próximo tópico, só tornou-se mais difícil a sobrevivência, porque até a terra ficou enferma. E é um texto, meus queridos, na palavra de Deus, que diz para nós da seguinte maneira: isso já é em relação à redenção da igreja, isto é, a vinda do Senhor Jesus para levar o seu povo, para morar com Ele, para estar com Ele para sempre. Um texto bíblico que diz da seguinte maneira: até a terra ela geme, esperando o quê? A redenção do seu povo, da igreja. Quando chegar esse momento da redenção, eu creio que muitas coisas, ou após, será mudado nisso aí, em relação a esta natureza e a esta terra, que sofre, geme também, e ao ser humano especialmente. E o que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, nem se fala, a coisa será mudada de um grau de 95 ou 180 graus, vamos assim dizer, para um estado bom.
para o estado perfeito, vou assim dizer, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A civilização e conflitos. Civilização e conflitos. Observamos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. São coisas que existem hoje e lá desde o início elas começaram a existir, e eu creio que elas só começaram a existir após o pecado. Então elas marcaram, essas coisas que estão aqui, a civilização. Amém? E continua marcando de uma maneira tão forte nos dias que nós estamos vivendo, sabendo, porém, que hoje a sociedade já absorve isso com uma naturalidade, já vê como algo natural, normal, comum, o que para Deus na verdade não é. Essas coisas que estão escritas aqui, né? Não é comum. Eu vou até ler outra vez, né? Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o princípio. Muitos veem como normal, mas não é normal. Não é o que Deus queria para a civilização, não é o que Deus quer para nós hoje, não é o que Deus quer para a sua vida, não é o que Deus quer para a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos nos atentar bem para isto, para o que a palavra nos instrui, para o que a palavra nos ensina. Vamos lá. Caim e Abel, aqui pelo menos consta como sendo os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência, quer dizer, ao trabalho, ao meio de sobreviver, né, básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis 4:2. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Veja só, coisas que parecem simples, né? Agricultura e a pecuária, a criação de animais. Aqui mostra para nós que sem ambas as atividades a civilização torna-se inviável. Por que isto? Os homens podem inventar grandes tecnologias. Eu estive em um país, como alguns irmãos sabem, Israel, e ali conversando com o guia turístico ali do povo, que estava conduzindo o nosso grupo, e ele falou que Israel não sobrevivia da agricultura. Não era a agricultura o forte de Israel, mas a tecnologia. Vendia tecnologia, mas também, por outro lado, tinha algumas plantações, né? Se o mundo, agora voltar somente para o mundo como um todo, se o mundo desenvolvesse tecnologia tão somente e não tivesse quem cultivasse a terra, quem para plantar, né? Quem criasse os animais, como seria para sobreviver? Porque disso depende a alimentação. Então ela é, na verdade, uma forma desde o início, e que esses dois filhos de Adão, um se deu à agricultura e o outro se deu à pecuária. É a forma de sobreviver, de viver, é alimentar. Pode ter ouro, pode ter prata, mas se não tiver comida, não tem condição. Tem que ter alimento na mesa. E eles então, lá no início, se deram então essa
a essas atividades. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por inveja, aqui está o problema maior, movido por inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. Veja só, meus queridos, o que a inveja pode fazer. Aqui diz que Caim matou Abel. O que levou ele a matar? A inveja. Quantas pessoas hoje, movidas pela inveja, também ainda matam, ainda matam. Quando não matam fisicamente, matam emocionalmente. Quando não matam emocionalmente, matam no sentido de cortar o relacionamento. Isto não é bom, isto é ruim. A inveja, ela é ruim. E nós vemos lá desde o princípio que a inveja nem sempre fica só nesse sentimento. Ela vai puxar outros sentimentos, outras reações, outras emoções, outras ações, que vai resultar, na verdade, em um prejuízo maior, né? Tanto para a vida daquele que tem inveja, como daquele também que é o invejado. Amém? E aqui mostra então que a inveja levou, o irmão matar o outro, Caim matar o seu irmão. A cidade de Lameque, Enoque, não confundiram com o piedoso ancestral de Noé. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivo fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com poema. Veja só, o conto era aquela primeira cidade, digamos assim, já vivendo um caos social. Matar, pelo que podemos ver aqui, alguém era até motivo de comemoração. E nós não vemos isso hoje também nos nossos dias. Muitas pessoas matam e comemoram. Muitas pessoas matam e comemoram, sorriem, sentem-se felizes, alegres. Então, já é algo que vem lá desde o início. Mas tudo isto resultado de quê? De o ser humano ter distanciado de Deus. O distanciamento de Deus, meus irmãos, nós não temos a dimensão do que pode acarretar na vida das pessoas quando se distanciam de Deus, quando a sociedade se distancia de Deus. É capaz de fazer coisas incríveis e achar que está fazendo uma grande coisa. É capaz de fazer coisas absurdas, tanto a si próprio. É capaz de escarnecer, de zombar de Deus, mesmo sabendo da existência de um Deus criador, de um Deus que é Senhor, de um Deus que domina sobre toda a terra, de um Deus que um dia os homens vão prestar conta a Ele. Ainda assim, meus queridos irmãos, quando se afasta de Deus, algo, digamos assim, terrível na vida do ser humano, tanto através de ações negativas, pode acontecer. Então não é bom afastar de Deus, O melhor é chegar-se para Deus, aproximar-se de Deus. Então, glórias ao Senhor Jesus. A tecnologia, vamos passar para esse tópico que nos diz: recentemente, a tecnologia, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita
instalada na cidade de Enoque, experimentou grandes progressos tecnológicos, econômico, artístico. Havia ali fabricação, fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Então houve um bom avanço tecnologicamente nessa cidade de Enoque. Amém? Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Então havia o que? Tecnologia, bons desenvolvimentos naquela cidade, mas também através disso não deixou de ser um fator, porque os de Sete, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, né, como os de Caim, houve um avanço na tecnologia. Os de lá, né, começaram a olhar, a comparar, a ver, e aquilo, em vez de olharem para Deus, contribuiu para quê? Para que eles viessem cair também, se envolver também com o pecado, né? Como que o coração deles, os olhos deles começou a olhar para o outro lado e deixaram de olhar para o lado certo. Então isso trouxe resultados não bons, né? Como que contribuiu para avançar mais ainda, para crescer mais ainda, tanto a questão do afastamento de Deus, como também a questão da imoralidade, a questão do pecado, a questão da violência. E qual foi a conclusão de Deus? Juízo sobre aquele povo, sobre aquela terra, sobre aquela civilização. Olha que para tomar uma decisão dessa, né, destruir toda a terra, não foi tão fácil, não. Mas eu creio que Deus, ao olhar e ver, olha, não tem solução para este povo, não tem outro jeito. Deus só toma uma decisão drástica quando Ele vê que não tem outro recurso. Eu creio que Deus usa todos os recursos necessários no sentido de não entrar em juízo numa terra, de não entrar em juízo com o povo. Mas quando não tem jeito, esgotou tudo, então vai aquele que é o mais drástico, destruição total. Eu creio que foi aí que entrou também o dilúvio. O Deus que intervém na civilização, o Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização. Então Deus, Ele tem o direito de intervir, né? E Ele quer intervir para o bem. O nosso Deus nunca quer intervir para o mal. Até mesmo quando Deus entra em juízo com o povo, Ele quer o bem, né? Ele quer o bem. Tem texto bíblico que Deus corrige aqueles a quem ama. Se Deus corrigir a sociedade, o povo, digamos assim, com algum tipo de flagelo, vamos assim dizer, é porque Deus quer o bem. Ele quer que o povo se desperte, se acorde, entre no caminho, volte para o caminho, se atente para Deus. Este é o propósito de Deus. Mas aqui nós vamos ver aqui nessa intervenção de Deus, quando nós chegarmos, já passamos um pouquinho do horário, tá bom? A intervenção de Deus na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente por intermédio da biografia de Adão, Caim e Enoque. Ele assim faz não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Hebreus 11:6. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por Ele constituída. Deus não se limitou a criar o universo
nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta e justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário intervém-se. Se o Senhor não agisse, assim a civilização humana como a conhecemos não mais existiria. Veja só, já parou para pensar isso aqui? Se não fossem as intervenções de Deus na civilização humana ao longo da história, a que nós conhecemos hoje, ela não existiria. Então, quando Deus intervém, é para o bem-estar, é para que ela continue, amém? Não continue no pecado, mas continue como civilização, como obra de Deus, como criação de Deus, para o bem-estar, amém? Do ser humano, da raça humana. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou. Isso é uma verdade. Muitos pensam isso. Deus criou o universo, deixou aqui na terra, está lá de cima, só olhando, sem poder fazer nada, vendo as desgraças que acontecem, como muitos dizem aí, e nada faz em prol. Não, na verdade não é assim. Deus está fazendo sim algo. Muitas das vezes nós que não estamos atentando para o que Deus está fazendo e nem dando crédito que Deus quer fazer no sentido do bem, no sentido de nos abençoar. O mal que acontece muitas vezes é resultado também da escolha nossa e resultado do pecado, amém? Sempre que necessário intervém-se o Senhor. Não existe intervém. Se o Senhor perdi aqui, deixa eu me localizar. Intervém-se. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana como existe hoje, ela não existia. Isso é uma realidade.